народе, привести к победе социализма. Saudações a todos e a todas. Meu nome é Eric Argolo, eu sou militante da Consulta Popular. O tema que me coube nesse curso foi "Que fazer? O conceito de Partido Operário Revolucionário". O que fazer é uma obra de Lenin, escrita em 1902, no momento que já havia uma grande difusão do marxismo na Rússia. Existia uma série de grupos e círculos que lutavam, mas que estavam bastante pouco coordenados entre si. Eles agiam de forma independente, cada qual com sua linha política, e isso terminava fragmentando a luta revolucionária. Então, a grande questão que se colocava naquele momento era como conseguir unificar todos esses círculos e grupos em uma única organização, em um grande partido combativo, capaz de dirigir o movimento revolucionário na Rússia, que vinha em grande ascensão. Lenin, antes de escrever O que fazer, ele vai escrever uma obra, um artigo, chamado Por onde começar, em 1901. Nesse artigo, que terminou sendo muito polêmico, ele defende que o primeiro passo prático necessário para conseguir fundir esses círculos seria a fundação de um jornal político para toda a Rússia. No que fazer, ele vai, na verdade, desenvolver, aprofundar e detalhar as ideias que ele já tinha lançado nesse artigo Por onde começar. Essa obra de Lenin é interessante que ela recebe o mesmo título de uma obra literária muito famosa na Rússia, de um autor chamado Nikolai Chernyshevsky, que foi escrita em 1862. Ela é toda escrita em forma de metáforas, porque Chernyshevsky estava preso, precisava driblar o sistema de censura, ele foi preso por lutar contra o czarismo, e Lenin, não por coincidência, escolheu esse nome para sua obra. Primeiro porque era um grande admirador do romance, e também porque ele destacava bastante toda uma geração de lutadores na Rússia tinha sido inspirada por esse romance a entrar e se entregar para a luta revolucionária. Inclusive, o irmão de Lenin, que era muito admirado por ele, e terminou sendo executado pelo regime czarista. Nikolai Chernyshevsky ele foi um dos primeiros socialistas russos. E o seu socialismo ele era muito mais utópico do que científico. Assim como o socialismo de Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier. E Lenin, o que fazer de Lenin, trazia um caminho que estava em clara ruptura com o que fazer de Chernyshevsky. Então, pode-se perguntar o seguinte, por que Lenin escolhe o título dessa obra para o seu opúsculo? Nas entrelinhas do que fazer, ele dá a resposta. Lenin queria despertar a energia, a entrega, o devotamento daquela geração de 1870, para que ela se unisse ao desenvolvimento da ciência marxista e ao movimento revolucionário de então na Rússia. Ele sabia que era essa união que era capaz de construir a vitória na Revolução Russa. Lenin ele destacou em alguns momentos na sua vida, há relatos biográficos sobre isso, o quanto esse romance tinha mudado ele para sempre. E o que aconteceu foi que O que fazer que ele escreveu mudou também o marxismo e a história da humanidade, como a gente verá aqui. Para a gente conseguir compreender a teoria do Partido Revolucionário de Lenin, é necessário que a gente entenda alguns conceitos, como o conceito de centralismo democrático, o conceito da relação entre a consciência e o espontâneo. Porém, para que a gente consiga compreender a fundo esses conceitos, é interessante que a gente conheça também toda a luta teórica que foi travada contra obstáculos ideológicos na Rússia, para que se conseguisse fundar um partido revolucionário. Basicamente, foram 3 grandes batalhas teóricas enfrentadas por Lenin no decorrer dessa trajetória. Uma foi contra os populistas, a segunda, que é tratada no que fazer, foi contra os economistas ou economicistas,
E a terceira, já depois do que fazer, depois do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata da Rússia, foi contra os mencheviques. Então, a primeira foi uma luta fora do terreno da social-democracia, as outras duas foram lutas internas, dentro do terreno da social-democracia. O primeiro grupo a dar combate aos populistas se chamava Emancipação do Trabalho. Esse foi o primeiro grupo marxista na Rússia, fundado por Plekhanov em 1883, quando Lenin tinha aí seus 13 anos. Dele faziam parte também outras figuras importantes, como Vera Zasulich e Axelrod. Era a corrente dos populistas, ou narodniks, que predominava, então, entre os revolucionários. Havia pouco mais de 20 anos que a Rússia havia saído do regime de servidão. E o desenvolvimento do capitalismo no país ainda era muito inicial. Mais de 80% da população morava ainda no campo. Os populistas eles acreditavam que seria possível na Rússia, através das comunidades rurais, transitar diretamente para o socialismo sem passar pelo capitalismo. Assim, eles queriam barrar o desenvolvimento do capitalismo no país. E, portanto, para eles, não eram os operários que eram o sujeito principal da revolução, mas seriam os camponeses. Só que, na medida que eles não conseguiam levar os camponeses a lutar junto com eles, muitos deles, dos populistas, começaram a adotar métodos terroristas, como uma suposta forma de insuflar as massas. Ao contrário do que idealizavam os populistas, o desenvolvimento do capitalismo em um país atrasado como a Rússia representava um avanço, um ganho para as classes operárias e, portanto, para a luta revolucionária. Até historicamente, o desenvolvimento do modo de produção feudal para um modo de produção capitalista, com consequente avanço das forças produtivas, representou menos sofrimento para as classes trabalhadoras, não mais, embora tenha permanecido a situação de exploração e a situação de opressão. O que Lenin costumava dizer é que os populistas, na medida que tentavam barrar o desenvolvimento do capitalismo, estavam apoiando a ideia de que o atraso seria a felicidade geral da Rússia. O próprio Plekhanov ele havia sido populista no passado, porém, quando ele se exilou na Suíça, fugindo da perseguição do governo czarista, ele teve acesso às obras de Marx e ele rompeu com o populismo. O grupo dele, Emancipação do Trabalho, terminou realizando uma grande difusão do marxismo na Rússia, traduzindo obras de Marx e Engels, escrevendo vários textos que desenvolviam o socialismo científico na Rússia. Mas, curiosamente, as principais figuras desse grupo terminaram passando a uma oposição ferrenha a Lenin e aos bolcheviques. Não é raro que indivíduos cumpram um papel progressista durante um tempo, mas que terminem sendo ultrapassados pelo movimento da história e se tornem conservadores. Foi o que aconteceu com Plekhanov, que a partir de 1904 passou a fazer uma oposição aos bolcheviques, inclusive na Revolução de Outubro de 1917. De qualquer modo, o Partido Comunista na Rússia não deixou de prestar homenagens, pelo contrário, fez belas homenagens a Plekhanov quando ele morreu em 1918, e sempre considerou o pai do marxismo russo. Lenin não aliviava nos embates teóricos contra Plekhanov, mas pessoalmente ele tinha uma enorme estima, um enorme carinho por Plekhanov, que afinal ele tinha sido o elo entre Marx e a Rússia, e portanto o elo entre Marx e Lenin. A partir da década de 1890, o crescimento do movimento operário vai ser muito grande por causa do desenvolvimento industrial. Vai estourar milhares de greves ano a ano no país. E até então, os círculos de marxistas e grupos, como o próprio Emancipação do Trabalho, eles estavam muito restritos à propaganda em pequenos círculos, à propaganda do marxismo. E eles tinham muito pouco contato ou estavam muito pouco integrados com o movimento operário. Lenin, em 1895, junto com seus companheiros, vai unificar cerca de 20 círculos que existiam em Petersburgo em um grupo chamado União de Luta pela Emancipação da Classe Operária.
E ele propõe para esse grupo que, para além da propaganda em pequenos círculos, eles passem a agitação diante daquele movimento de massas. E a cada greve que instalava, eles se uniam às greves, produziam panfletos, se somavam às reivindicações dos trabalhadores, que eles passaram a conhecer muito bem, pois se integravam cada vez mais a eles, e eram reivindicações por redução da jornada de trabalho, por aumento de salário, melhores condições de trabalho. Mas a essas reivindicações econômicas, eles somavam reivindicações políticas, de derrubada do czarismo, e faziam a educação política desses operários para a luta pelo socialismo. Porém, o principal obstáculo ideológico que ainda permanecia na Rússia era o populismo. É por isso que Lenin, ainda muito jovem, tomou como sua primeira grande tarefa política a luta teórica contra o populismo, dando continuidade à luta do grupo Emancipação pelo Trabalho, Emancipação do Trabalho. São obras desse período: O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, A Que Herança Renunciamos e Quem São os Amigos do Povo e Por que Lutam contra os Social-Democratas. Na luta contra o populismo, os social-democratas vão fazer uma aliança com os chamados marxistas legais. Quem eram esses? Eles eram os representantes da burguesia liberal, interessados no desenvolvimento do capitalismo e que passaram a incorporar o marxismo para combater o populismo. Por que era legal esse marxismo? Bom, o czar, ele ainda via os populistas ou narodniks como a principal ameaça ao regime, principalmente a ala terrorista. Então, na medida que eles viam os marxistas atacando os populistas, eles permitiram a publicação de uma série de jornais e revistas que terminaram não sendo censurados. Acontece que o marxismo desses marxistas legais terminava escondendo uma parte essencial do marxismo, que é a teoria da revolução e a teoria da ditadura do proletariado. De qualquer forma, Lenin avaliava que essa aliança era acertada, que era necessário superar o populismo e que ela era oportuna para a social-democracia. Ele vai destacar aqui no que fazer, ainda no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: ora, a aliança com os marxistas legais foi uma pioneira aliança verdadeiramente política realizada pela social-democracia. Graças a ela, foi possível obter uma vitória assombrosamente rápida sobre o populismo, bem como uma difusão extremamente ampla das ideias marxistas, ainda que sob uma forma vulgarizada. Ou seja, representou um avanço para a social-democracia. Só que acontece que o marxismo legal, ele começou a se aproximar das ideias de uma corrente que existia no exterior, que era difundida principalmente por Eduard Bernstein. Bernstein, ele defendia a tese da atenuação das contradições sociais. Ele dizia que, na medida que a democracia avançava, a luta de classes tendia a naturalmente chegar a seu fim. E, com isso, ele considerava que era absurda a ideia de revolução e de ditadura do proletariado. Ele defendia que o Partido Comunista se convertesse num partido de reformas realistas e graduais. Então, a ruptura com o marxismo legal, na medida que sufocava as ideias de forma vulgarizando o marxismo, se tornou necessária. Lenin vai dizer aqui, os social-democratas chegaram a publicar junto com eles uma série de revistas, de jornais, várias publicações em comum, divulgando o marxismo da forma possível e atacando o populismo. Mas Lenin vai dizer aqui, no entanto, é condição indispensável para essa aliança que os socialistas disponham de plenas possibilidades de revelar à classe operária a oposição hostil entre os seus interesses e os da burguesia. Porém, o benstanianismo e a tendência crítica, para a qual evoluiu em geral a maior parte dos marxistas legais, eliminavam essa possibilidade e corrompiam a consciência socialista, aviltando o marxismo, preconizando a teoria da atenuação das contradições sociais e etc. Então, eles rompem com os marxistas legais,
embora tivessem conseguido dar um golpe, se não fatal, porque o populismo continuou na Rússia, mas um golpe que transformou o populismo numa corrente minoritária entre os revolucionários. Mas acontece que essa nova corrente que ia surgindo, ligada às ideias de Bernstein, ia conquistando revolucionários dentro da própria social-democracia. O que aconteceu foi que em 1895, Lenin e seus companheiros foram presos e a direção da União de Luta pela Emancipação da Classe Operária terminou se renovando bastante. Surgiram novos sujeitos que tinham pouca experiência, eram muito tidos às atividades práticas, tinham uma formação marxista muito superficial, muitas vezes vulgarizada através do marxismo legal, e eles passaram a se denominar os jovens, em oposição aos velhos e dogmáticos, que seria Lenin e os seus companheiros. Esses sujeitos eles passaram a ser conhecidos como os economicistas. E a partir de então, eles passaram a editar uma série de jornais, como o Rabochaya Miles e o Rabot Dielo, que aparecem muito aí no Que Fazer, onde eles iam introduzindo algumas ideias de Edward Bernstein no seio da social-democracia. O que é que esses economicistas defendiam? Eles diziam que o mais importante era a luta reivindicativa, era a luta econômica. Essa era a que importava. A luta política, eles rebaixavam seu papel, sua necessidade. Eles menosprezavam o papel da teoria revolucionária, menosprezavam ou rebaixavam o papel da agitação e da propaganda revolucionária, e com isso terminavam rebaixando também a necessidade de educação, da educação revolucionária das massas. Desse modo, perderia a necessidade de um partido político para toda a Rússia, uma vez que essas tarefas não seriam tão importantes assim. Lenin, em primeiro lugar, vai destacar de forma categórica a importância da teoria para dirigir a luta revolucionária. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que você vai jogar uma partida de xadrez. Você não conhece a teoria do jogo, você é incapaz de analisar as peças no tabuleiro e a situação concreta delas, você é incapaz de traçar planos, você não consegue antever situações, antever tendências nesse jogo. O que vai acontecer é que você vai ser derrotado pelo seu adversário. E o jogo da luta de classes, ele é muito, muito mais complexo do que o jogo de xadrez. Então, se você não domina as leis do marxismo-leninismo, você vai ser derrotado. E a burguesia já provou que é expert no jogo da dominação das classes populares. As revoluções triunfantes, todas elas se basearam no conhecimento das leis do marxismo-leninismo. Ficou mais do que provado o que Lenin diz: sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Os economicistas, no entanto, continuavam chamando Lenin e seus companheiros de ortodoxos, dogmáticos, que supervalorizavam a teoria, e eles reivindicavam o que eles chamavam de, entre aspas, liberdade de crítica, que Lenin vai demonstrar no Que Fazer que nada mais é do que a liberdade de introduzir ideias burguesas no seio da social-democracia. No Que Fazer, com muita categoria, Lenin vai colocar eles aqui em xeque, ele vai dizer: pessoas realmente convencidas de ter feito avançar a ciência não reclamariam para as novas concepções a liberdade de existir ao lado das antigas, mas a substituição dessas últimas pelas primeiras. Então, o que Lenin está constantemente destacando é o quanto, na verdade, o que esses economicistas queriam era o ecletismo ideológico dentro do partido, ou seja, a convivência irrefletida entre teorias que são até contraditórias e que, por isso, anulam a capacidade dessa teoria de guiar a ação política revolucionária. E Lenin vai mostrar também
O quanto esses, vai apontar também, o quanto esses economicistas, eles tentam fugir, eles tentam evitar qualquer tipo de divergência política, qualquer tipo de embate teórico. Ele diz logo mais à frente: não, a maioria dos economicistas, com absoluta sinceridade, reprova, e tem mesmo de fazê-lo pela própria essência do economicismo, todo tipo de controvérsias teóricas, divergências divisionistas, grandes questões políticas, projetos de organização dos revolucionários, etc. Eles queriam evitar ao máximo esse embate teórico que está sendo travado aqui no que fazer. E eles queriam que o seu direito de conviver pacificamente para corromper o marxismo. É por isso que, não por acaso, Lenin vai escolher como epígrafe do que fazer um trecho de uma carta de La Salle a Marx, em que ele diz o seguinte: a luta interna dá força e vitalidade ao partido. Ou seja, é preciso que haja embates internos, teóricos, para o partido se fortalecer. A maior prova da debilidade de um partido é o seu amorfismo e a sua ausência de fronteiras nitidamente delimitadas. O partido reforça-se, depurando-se. É essa a epígrafe que Lenin escolhe para o que fazer para iniciar sua batalha contra os economicistas. A essência dialética da teoria do partido de vanguarda foi descoberta por Lenin na relação entre o consciente e o espontâneo. Esse é o cerne dessa teoria. Vejam, qual é a grande questão que se coloca aqui? Como é que o trabalhador alcança a consciência socialista? Como é que ele alcança a consciência de que é preciso destruir a dominação burguesa e destruir o Estado burguês? Para os economicistas, essa consciência é alcançada por si só com o crescimento espontâneo da luta de massas. Bastaria esse crescimento para as massas aprenderem o caminho para se fazerem vitoriosas e para alcançarem o socialismo. Lenin vai chamar isso de culto da espontaneidade. Lenin destaca que os trabalhadores até alcançam algum nível de consciência na luta espontânea. Eles chegam até a luta trade unionista, como é chamado no que fazer, que nada mais é do que a luta sindical. É a luta por melhores condições na venda da força de trabalho. Mas o socialismo científico, ele nasce de teorias filosóficas, econômicas e sociais produzidas por intelectuais, como Marx e Engels. E essas teorias, elas devem ser introduzidas de fora da luta social. Não é aspirando no ar que se encontra as teorias do socialismo. Então, o que Lenin vai destacar é a necessidade de um grupo que se aproprie do arsenal teórico do marxismo, que se junte às massas, que se junte às classes populares, que divida com essas massas o seu destino, que promovam ali a agitação, a propaganda e a organização revolucionárias, que promovam a teoria revolucionária e que assim eduquem essas massas para a tomada do poder. A esse grupo é o que a gente pode chamar de partido de vanguarda. O movimento espontâneo das massas, Lenin vai dizer, ele marcha precisamente para a subordinação à ideologia burguesa. Ele marcha para... Não é que a ideologia burguesa possa impedir esses trabalhadores de lutar, mas eles lutam dentro dos marcos da moral e da legalidade burguesa, descartando a ideia de revolução. Por quê? Pode-se perguntar. Por que marcham para a ideologia burguesa? E Lenin responde, muito simples. Porque a ideologia burguesa é muito mais antiga do que a ideologia socialista. Ela está muito mais elaborada e ela possui meios de difusão muito maiores, muito mais poderosos do que os nossos. Então, a história ela foi comprovando essa tese. E a gente viu atualmente aqui no Brasil, há pouco tempo, por exemplo, o movimento de junho de 2013, onde havia quem convocava os atos, fazia uma espécie de culto ao horizontalismo, de que todos deveriam ser líderes ao mesmo tempo, que nada mais é do que o espontaneismo com a nova roupagem. E esse culto, rendido ao espontaneísmo, terminou abrindo as portas, facilitando
que aquele movimento de junho de 2013 fosse disputado e ganho pela burguesia. Um movimento espontâneo, sem uma direção política consciente e preparada, ele termina marchando para fortalecer as tropas do inimigo. Assim, o papel da social-democracia, e atualmente esse termo já não é mais usado, mas o papel já não é mais usado como era usado antes, né? O papel hoje da luta socialista não é de simples servidor do movimento popular, mas é o papel de dirigi-lo, de indicar suas tarefas de organização, suas tarefas políticas e suas tarefas teóricas. É esse o papel do partido de vanguarda. O irmão de Lenin, Alexandre Ulyanov, ele tinha se somado a uma organização terrorista, quando Lenin ainda era muito jovem, e tentou assassinar o czar Alexandre III, por isso foi executado, como eu já narrei aqui. Algumas biografias dizem que Lenin, quando ficou sabendo da morte do irmão, que ele tinha como modelo, ele meditou um pouco e disse que esse caminho, o caminho do terrorismo, não seria o que seria capaz de levar os revolucionários à vitória na Rússia. No que fazer, ele vai destacar que tanto o economicismo por um lado, quanto o terrorismo por outro, eles têm uma raiz em comum, que é o culto à espontaneidade. O terrorismo ainda existia na Rússia, ainda era forte, mas ainda não era mais forte, tão forte quanto na época em que o populismo predominava entre os revolucionários. Bom, e que raiz em comum é essa? Enquanto o economicismo ele cultua o espontaneísmo das massas, o terrorismo ele cultua o espontaneísmo dos intelectuais que se lançam em ações individuais e violentas com a suposta tarefa de insuflar as massas. E ambos terminam renunciando da necessária e paciente tarefa de formar quadros, de construir um partido revolucionário e de elevar a consciência das massas, que é o caminho que pode verdadeiramente levar à vitória na revolução. A gente pode dizer que, enquanto a biologia agrupa algumas espécies no gênero e divide elas em espécies, como analogia, a gente pode pegar a teoria revolucionária e dizer que o economicismo, aliás, que o espontaneísmo é um gênero que tem entre suas espécies o economicismo e o terrorismo. E além dessas espécies, outras vão surgindo com novas roupagens, como, por exemplo, o movimentismo, que é muito presente no Brasil e na América Latina. Essa tendência ela termina renunciando à construção de uma organização partidária ou a posiciona de forma subordinada a coletivos ou movimentos populares. A ação desses seria primordial ou suficiente para construir uma revolução. Bom, não é que a teoria do partido de vanguarda seja avessa ao movimento espontâneo, ou avessa a sindicatos, ou avessa a movimentos populares, mas é que busca delimitar quais as funções específicas do Partido Revolucionário e apontar a necessidade de que elas sejam exercidas. Qual é a diferença de um partido revolucionário para sindicatos ou movimentos? Os sindicatos ou movimentos, eles fazem a luta reivindicativa, ou seja, é a luta por melhorias do salário, por melhorias de condições de trabalho, ou luta por terra, por moradia, por creche. Eles organizam uma classe específica ou um grupo social, como proletariado, camponeses, estudantes, e o movimento ele precisa ser o mais amplo possível para conferir força para suas reivindicações. E com isso ele termina abrindo as fronteiras da organização para que entrem uma série de ideologias que muitas vezes não são contraditórias entre si, mas que não causam tanto dano aos objetivos que tem um movimento social. A verdade é que sem a ciência marxista, os movimentos e sindicatos, eles podem obter uma série de vitórias. São lutas reivindicativas que dispensam a teoria marxista, mas sem ela, eles não conseguem obter a transformação revolucionária da sociedade. Para isso, é necessário um partido político, um partido revolucionário, que tem entre suas tarefas organizar essencialmente a atividade revolucionária e de subordinar
a luta econômica, que sim, é abraçada pelos revolucionários, mas ela fica subordinada à atividade política, à atividade revolucionária. Em segundo lugar, esses revolucionários, eles atuam como teóricos, como agitadores, como propagandistas, como organizadores, que vão até as massas com a tarefa de educá-las, de elevar a consciência das massas para a luta revolucionária. Em terceiro lugar, eles precisam selecionar muito bem os seus quadros, sob pena de perder a capacidade de preservar uma teoria coerente e refletida. Então, há uma seleção de quadros no partido. É lógico que um partido pode, a depender de um período, ampliar ou diminuir suas fronteiras. Não é exatamente a forma do partido que é o essencial. O essencial é o seu conteúdo, o essencial aqui é a função que a gente está apontando. Então, a relação de um partido com um movimento ou com um sindicato, ela não é uma relação de oposição, ela é uma relação de colaboração. Vejam, quanto maior forem os movimentos, quanto mais existirem, quanto mais eles conseguirem se multiplicar, mais há um terreno fértil para que os revolucionários vão até, se conectem com as massas e tentem, busquem elevar a sua consciência. Então, é necessário que haja o maior número possível, o mais amplo número possível de sindicatos e movimentos fortes. E, da mesma forma, os quadros de um partido político precisam agir nos sindicatos, nos movimentos, travar no seu interior a luta reivindicativa, mas buscando sempre elevar essa luta para levá-la para a luta política. Tem um trecho aqui do que fazer, que eu acho que é importante. O Lenin diz o seguinte: esses círculos, sindicatos e organizações são necessários por toda parte, que sejam mais numerosos e suas funções as mais variadas possíveis. No entanto, é um absurdo e é prejudicial confundi-los com a organização de revolucionários, apagar as fronteiras que existem entre eles, extinguir na massa a consciência, já em si incrivelmente obscurecida, de que para servir um movimento de massa, necessita-se de homens que se ocupem especial e totalmente da atividade social-democrata, tornando-se revolucionários profissionais, paciente e tenazmente. E aqui entra um conceito importante de Lenin, que é esse conceito de diferenciar os métodos artesanais e os métodos profissionais. Esse culto ao espontaneísmo, ele termina desenvolvendo formas, métodos próprios de construção de lutas e de organização, que é o que Lenin chama dos métodos artesanais. Ele vai dizer aqui, enquanto ele diz que um partido precisa ter um método profissional e que seus revolucionários devem ser profissionais, ou seja, pessoas que dediquem a maior parte da sua vida a construir a organização revolucionária e construir a luta revolucionária, ele chama o método artesanal do método da falta de preparação, o método espontaneísta. E ele ressalta que, para além da falta de preparação, ele ressalta uma característica. O conceito de trabalho artesanal envolve também outra coisa. Supõe o reduzido alcance do conjunto do trabalho revolucionário. A incompreensão, de fato, que este tipo de trabalho não permite que se constitua uma organização de revolucionários. Aqui, já no último capítulo do que fazer, ele vai complementar dizendo o seguinte: nossa tática plano consiste em recusar o apelo imediato ao assalto, mas exigir a organização de um assédio permanente à fortaleza do inimigo. Ou, noutras palavras, em exigir que todos os nossos esforços objetivem reunir, organizar e mobilizar um exército regular. O que Lenin está chamando aqui de exército regular nada mais é do que um partido de vanguarda conectado e na direção das massas populares. Tem outro conceito que também é muito bom, que eu não vou deixar de falar, que é o conceito de agitação e propaganda, que ele traz aqui, é um trecho de Plekanov. O propagandista divulga muitas ideias para uma só pessoa ou para um pequeno número de pessoas, enquanto o agitador divulga uma só ideia
um pequeno número de ideias, mas em contrapartida, divulga-as para toda a massa de pessoas. E Lenin vai comentar sobre essa diferença. Um propagandista, quando trata, por exemplo, da questão do desemprego, deve explicar a natureza capitalista das crises, assinalar a causa da inevitabilidade das mesmas na sociedade atual, indicar a necessidade de transformar a sociedade capitalista em socialista, etc. Uma palavra, deve oferecer muitas ideias, tantas que todas essas ideias, no seu conjunto, poderão ser assimiladas no ato somente por um número relativamente reduzido de pessoas. Por outro lado, ao tratar da mesma questão, o agitador tomará um exemplo mais evidente e o mais conhecido do seu auditório, por exemplo, o caso de uma família de desempregados morta de inanição, o aumento da miséria, etc. E, aproveitando esse fato conhecido, dirigirá todos os esforços para divulgar para as massas uma só ideia, a ideia do absurdo da contradição entre o incremento da riqueza e o aumento da miséria. Tratará de despertar nas massas o descontentamento e a indignação contra essa flagrante injustiça, deixando ao propagandista o cuidado de dar uma explicação completa dessa contradição. Isso aqui é importantíssimo, porque o espontaneísmo termina rebaixando as tarefas de agitação e propaganda, que são tarefas que devem servir para elevar a consciência das massas. Bom, aquele jornal que Lenin defendia no artigo Por Onde Começar, em 1901, ele na verdade já existia, era o Iskra, só que ele ainda não tinha ganho a estatura que veio a ganhar nos anos seguintes. Em 1900, um pouco antes de escrever o Por Onde Começar, Lenin tinha procurado no estrangeiro o Grupo Emancipação do Trabalho, Plekhanov, Vera Zasulich, Axel Rod, e junto com eles combinaram a edição de um jornal que começou a ser lançado em dezembro de 1900 e que recebeu esse nome de Iskra. É interessante que logo abaixo do nome eles colocaram a palavra da chispa nascerá a chama. Eram palavras que foram tomadas de uma carta enviada pelos dezembristas, que tinham sido oficiais, que tinham se sublevado contra o czar em 1825, e essa carta era em resposta a Pushkin, um poeta russo que tinha saudado os revoltosos em 1825. É interessante como Lenin ele sempre tenta buscar resgatar essa energia revolucionária do passado. E o que fazer, ele tinha sido escrito em 1902, visando derrotar o economicismo, demarcar as fronteiras do que era o economicismo, demarcar as fronteiras do espontaneísmo e vencê-la antes do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, que estava marcado para o ano de 1903, o ano seguinte. E ele foi muito bem sucedido nisso. Inclusive, esse plano de fundar um jornal, Lenin não esperou, ele pôs em prática, e quando chega no Congresso, era um consenso, exceto entre os economicistas, que o Iskra tinha sido o grande órgão que tinha dado a linha política da luta revolucionária na Rússia, que ele tinha conseguido pôr em prática aquilo que Lenin dizia, que seria uma linha política que ia unificar o partido. Ainda no que fazer, ele tinha enfrentado uma polêmica com aqueles que diziam que não, para a gente conseguir unificar os círculos, unificar em um partido a força revolucionária russa, a gente precisa construir fortes organizações locais. Esse é o centro da nossa tarefa. Ele dizia, não, o centro da nossa tarefa tem uma linha que conduza a construção dessas organizações. Sem essa linha, é como você empilhar uma série de tijolos sem alinhamento que vão cair. Então, a linha fundamental de construção desse partido, quem deu foi o Iskra. E aí, quando chega nesse partido, Lenin se depara com o que ele ainda não sabia que viria a ocorrer, que seria a terceira grande batalha teórica que ele iria enfrentar, que foi a maior batalha que os bolcheviques enfrentaram. Por uma questão aparentemente simples, vejam, o programa do partido já tinha sido aprovado, mas quando foi discutir os estatutos, logo no artigo 1º, houve uma divergência entre a proposta de Lenin e a proposta de Martov. Lenin dizia o seguinte: membro do partido é quem contribui financeiramente, quem aceita seu programa e quem faz parte de algum de seus órgãos. Martov dizia, tudo bem,
é quem contribui financeiramente, tudo bem, é quem aceita seu programa, mas o terceiro ponto é quem está sob a direção de um órgão do partido. Vejam que a diferença aparentemente é sutil, mas às vezes essas diferenças sutis e as divergências sutis, elas se apresentam num primeiro momento parecendo que é uma coisa insignificante. E só mais na frente é como se percebe como essas divergências elas têm um caráter estratégico muito mais profundo. O próprio Luine, durante o segundo congresso, vai dizer, olha, esse não é um motivo para a gente ter um grande embate entre nós. Eu acho que minha posição é mais acertada e a de Martov está equivocada. Mas isso não é um, momento, não é um motivo para uma divergência tão forte entre nós. Mas, com o passar do tempo, Lenin veria que sim, que havia ali, por trás dessa ideia de Martov, sobre a natureza do partido, uma concepção estratégica muito diversa da que Lenin tinha em mente. E sobre esse assunto a gente vai ver mais em outro módulo desse curso. Por enquanto, é assinalar que, enquanto Lenin queria delimitar de forma muito precisa as fronteiras do partido, de forma a garantir a unidade de ação desse partido, a disciplina, a coesão, Martov ele via o partido de forma muito mais fluida. Vai se perceber mais à frente, quando vocês fizerem os próximos módulos do curso, que simplesmente porque para os mencheviques a tarefa da social-democracia não era assumir a direção da luta revolucionária. Eles atribuíam um papel de direção muito maior à burguesia liberal para essa Revolução Russa do que o Lenin tinha em mente em sua estratégia revolucionária para derrubar o czarismo e tomar o poder na Rússia. Existe aí um último conceito que é essencial para a gente entender a teoria do partido, que é o conceito de centralismo democrático. Vocês não vão encontrar ele no que fazer, pelo menos não em sua forma acabada, existe ali uma espécie de alguns contornos desse princípio sendo desenhados por Lenin. Depois, em alguns outros textos, ele vai desenvolvendo de forma mais esculpida esse princípio, e ele é fundamental para o funcionamento do Partido Leninista, porque ele é composto de dois princípios antagônicos, e que se complementam ao mesmo tempo. Veja, é uma união de contrários que são interdependentes entre si, mas que também estão em luta. Um é a unidade de ação, é que o partido haja de forma unitária, assim que determina uma ação específica. O outro é o de liberdade de discussão, ou seja, a necessidade de unidade de ação não pode impedir a liberdade de discussão. É lógico que é muito difícil na prática determinar com exatidão quando deve prevalecer a liberdade de ação, a liberdade de discussão ou a unidade de ação. Mas se a gente apaga um desses, a gente termina destruindo a essência do partido de vanguarda, porque sem a discussão não é possível que se aprofunde a teoria, não é possível que se aprofunde a descoberta dos caminhos necessários para a vitória. Sem a unidade de ação, as energias assim ficam dispersadas e o partido perde seu sentido. Tem um exemplo que é interessante que ele dá numa discussão com os mencheviques. Ele disse, olha, vai haver uma eleição numa cidade. Se ficou determinado numa decisão do partido que a gente não ia boicotar essa eleição, a gente ia participar. Bom, até o momento que se inicia essa eleição, a liberdade de discussão daqueles que discordam dessa decisão do partido, ela está garantida. Eles podem criticar essa decisão do partido de participar das eleições. Mas uma vez que começa, ela não pode ser, não se pode continuar discutindo essa ação determinada, porque caso contrário ia se frustrar a unidade de ação do partido. Então esse é um exemplo bom, assim, bastante pedagógico, e é necessário que se observe esses dois princípios, sob pena ou do partido cair numa anarquia interna, onde cada um segue a linha que bem entende, ou de cair no autoritarismo interno, onde não pode haver discussão, não pode haver discordâncias, divergências, que não é isso que o centralismo democrático prega. Bom,
se não fosse o partido de vanguarda Lenin, a Revolução Russa não teria alcançado êxito. Foram tantas as viragens na luta de classe na Rússia, em uma velocidade tão grande, que se não houvesse um partido com capacidade de encontrar as táticas adequadas, de entender essa realidade, de agir com disciplina, unidade de ação, não teria sido possível o triunfo na Revolução de Outubro. Aliás, em nenhuma das revoluções triunfantes do século XX deixou de haver um partido de vanguarda dirigindo essas revoluções, ainda que sob outras formas, ainda que respeitando as características e particularidades locais, eles assumissem outros nomes que não do partido, mas a essência do partido leninista de vanguarda estava ali presente. Sabe que houve revoluções populares no século XIX, houve no século XX e também vai haver no século XXI. A grande lição que Lenin nos deixou no que fazer é que a vitória nessas revoluções, ela simplesmente não cai do céu. O sucesso desses movimentos revolucionários depende da construção de uma sólida organização munida da ciência marxista-leninista e conectada com o movimento operário e popular. É com esse tipo de união que as revoluções do século XXI poderão ser vitoriosas e poderão se espalhar pelo mundo. Concluo com uma frase de Lenin. Nós começamos a obra. Pouco importa saber quando, em que prazo e os proletários de que nação terminarão essa obra. O essencial é que rompeu o gelo, que se abriu o caminho e que se indicou a direção a seguir. Até a vitória. Должна будет в своем конечном итоге перейти к победе социализма.